um segredo eu não posso contar pra ninguém. Dizem que um segredo eu não posso contar pra ninguém. Mas se o segredo gera em mim muito medo, me deixa tão triste e me faz chorar, será que mesmo assim eu vou ter que guardar? E quando esse segredo machuca meu corpinho, me fazendo sentir vergonha e pavor, será que esse segredo tem que ser mantido? Não, 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 não. Corra pra contar ao papai e à mamãe, essas coisas não se escondem de um adulto. Você pode falar com a vovó ou o vovô, a professora ou o pastor, algum adulto que você confia. Lá, 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 lá. Procure alguém para te ajudar. Lá, 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 lá. Esse segredo você tem que contar. Se alguém um dia te ofereceu um docinho e em troca te disse, senta aqui no meu colinho. Se alguém mandou você tirar sua roupinha e começou a fazer algumas fotinhas. Se alguém fizer um carinho errado, tocando em partes que te deixem envergonhado. Se alguém um dia te ameaçou, disse coisas ruins e ainda te culpou, corra! Corra pra contar ao papai e à mamãe, essas coisas não se escondem de um adulto. Você pode falar com a vovó ou o vovô, a professora ou o pastor, algum adulto que você confia. Lá, 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 lá. Procure alguém para te ajudar. Olá, oitavo ano, bom dia pra vocês. Hoje o assunto bastante delicado, né, gente? Bastante delicado esse assunto. Eu começo a aula hoje com esse vídeo e vocês aí pensando, não, professora, é sério que esse segredo eu tenho que contar pra alguém? Tem, gente. Se teve uma coisa que fizeram com você que te incomodou, você precisa contar pra alguém, tá bom? Se encostaram em você de uma forma que você não queria, se tocaram no seu corpo de uma forma que você não queria, ou se tá tocando ainda da forma que você não quer, você conta pra alguém. Você não pode é ficar sofrendo com este segredo. Então conta para alguém que é da sua confiança e nós estamos aí para ajudá-los no que for preciso, tá? Não fique aí escondendo um sentimento, um abuso ou algo que a pessoa fez com você que te incomoda, porque pode trazer problemas futuros que vão te afetar de uma maneira talvez que você não tenha noção. Bem, o assunto da aula de hoje, então, é sobre reprodução e sexualidade, assunto que provavelmente alguns já esconderam para os pais não verem. Aproveita este momento, gente, para conversar com a família. Não é momento de esconder essa aula é de classificação livre, beleza? Classificação livre. Pai e mãe também assistem essa aula. Bem, nós vamos falar sobre sexualidade. O que é a sexualidade? Ela faz parte da personalidade de cada um indivíduo. Nós não nascemos com a sexualidade prontinha, não, tá? Todos os valores, todas as informações sobre sexualidade que nós dispomos hoje não são coisas que nascem conosco, tá bom? Não é sinônimo também de relação sexual, de coito. Não se limita a pessoa ter um orgasmo ou não, e a gente vai aprender o que é. Sexualidade é muito mais que isso. Eu encontro a sexualidade no amor, na amizade, no afeto, na expressão de sentir as pessoas, do movimento das pessoas, como elas são tocadas ou não, como elas se conhecem ou não. A sexualidade, ela influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Portanto, nós precisamos conversar sobre este assunto. Então, quando a gente fala de sexualidade, de reprodução, nós não estamos falando especificamente sobre sexo,
Aprendam isso. Quando a gente fala, quando vocês veem no livro, no início do ano, sobre sexualidade, vocês têm mania de achar que durante essa aula a professora vai ensinar sobre posições sexuais. Não tem nada a ver com isso, tá? E é bom que vocês assistam com os pais, para eles poderem ver o que a gente fala durante a aula. Não tem nada a ver com, às vezes, algumas pessoas acreditam ser. Bem, quando nós falamos de reprodução, algumas pessoas pensam assim, nossa, reprodução é relação sexual. Não, reprodução é diferente de relação sexual. Beleza, gente? É diferente de relação sexual. Quando nós falamos de reprodução, existem dois tipos. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela envolve gametas feminino e masculino. Então, este é o masculino e este é o feminino. Gameta masculino se chama espermatozoide e gameta feminino se chama óvulo. Tá? O nome é apelido óvulo, né? Na verdade, é ovócito, que nós chamamos na biologia nessa fase. Bem, e a reprodução assexuada é uma reprodução que não envolve gametas. Se não envolve gametas, um indivíduo simplesmente, uma planária linda, foi cortada em 3 partes. Então, vão ter 3 planárias lindas. Cria-se 3 indivíduos a partir daquele pedaço de indivíduo. No caso da reprodução sexuada, gameta feminino encontra com gameta masculino, os núcleos se somam, tá? Os núcleos se somam neste óvulo aqui. E aí o que vai acontecer, gente? Vai haver a formação de uma célula ovo, de um zigoto. Este zigoto, depois de um período, vai se multiplicar em um monte de células. E essas células todas unidas vai virar um indivíduo depois dentro da barriga da mãe. Não, meu desenho ficou perfeito. Bem, a reprodução, então, ela é diferente de relação sexual. A reprodução, ela não acontece só. A relação sexual é um processo, né, da reprodução, mas não é em si só isso, tá bom? Bem, a reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada não envolve gametas e a reprodução sexuada envolve gametas. Não deixem de guardar essa informação. Quando nós falamos de fecundação, existem 2 tipos de fecundação. Uma que acontece dentro do corpo e uma que acontece do lado de fora do corpo. Então, a fecundação externa e a fecundação interna. A fecundação interna acontece dentro do corpo. A fecundação externa fora do corpo. Então, dentro do corpo do homem tem o espermatozoide. Dentro do corpo da mulher existe o óvulo. Quando o óvulo e espermatozoide se encontram, a mulher vai ficar grávida, o bebê vai se desenvolver dentro do corpo dela e vai dar origem a um bebezinho. Ó, vou colocar a fraldinha nesse bebê, beleza? Esse bebê é uma menina. Pronto. Na fecundação externa, geralmente acontece num ambiente úmido, ou água, né, ou aquático. E aí, os gametas, eles vão encontrar lá na água. Com qual função que isso acontece, gente? Com a função desse gameta aqui não morrer num ambiente seco, tá? Então, na fecundação externa, isso vai acontecer. Uma outra informação importante. Na reprodução assexuada, não há muita variabilidade genética. Pouca variabilidade genética. Então, os indivíduos são mais ou menos uma cópia, um xerox um do outro, beleza? Na fecundação externa e na interna, como é um tipo de reprodução sexuada, né, gente? É sexuada, porque envolve gametas, a gente vai ver, então, que há muita variabilidade genética. Então, os indivíduos não vão ser sempre iguaizinhos uns aos outros, tá bom? Muita variabilidade, beleza? Bem, existe o corpo masculino e o corpo feminino. E o corpo masculino mais o feminino
no ser humano, eles encaixam um no outro, beleza? Então, existem órgão masculino e órgão feminino. Bem, quando nós falamos de reprodução, nós falamos então de indivíduos que fazem reprodução sexuada e assexuada, falamos do espermatozoide e do óvulo, que são gametas, né, da reprodução. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento do corpo, geralmente a gente também vai falar de puberdade, de adolescência, de infância. Então, infância, adolescência, fase jovem, adulto, tudo isso são fases do desenvolvimento humano e nós vamos aprender sobre cada uma dessas fases durante o decorrer, né, do nosso conteúdo. Beleza, gente? Até aqui eu acho que está muito simples para a gente falar. Então, ao longo do desenvolvimento, nós construímos a nossa sexualidade, nós não nascemos com ela, ela se desenvolve e a gente constrói a sexualidade com a influência da família, né? A família, ela vai trazer informações para nós. A sexualidade também, a família e a escola juntas, elas trazem informações relacionadas à vida, a comportamentos, as reflexões acerca da necessidade do respeito pelo outro, da valorização da vida. E na escola, geralmente, a gente conhece a função do nosso sistema genital, que vai permitir com que a gente preserve a nossa saúde física, a saúde do nosso organismo, além de respeitar as pessoas em sua individualidade. Então, quando nós estivermos estudando sobre o assunto, nós vamos falar de sistema reprodutor. Quem é o sistema reprodutor? O sexo masculino tem um tipo de sistema reprodutor e o sexo feminino tem outro tipo de sistema reprodutor. O sexo feminino guarda um neném, a mulher fica grávida, tá? O homem, ele não vai ficar grávido de gerar o bebê. Quem gera o bebê dentro do próprio corpo é sempre o sexo feminino. Então, se acontecer de você ver um noticiário dizendo que um homem estava grávido, esse noticiário ele não te informou, mas você precisa subentender que este homem ele estava apenas grávido, socialmente ele parecia um homem, mas biologicamente ele era uma mulher. Então, internamente ali tinha uma mulher. Talvez ele tinha barba porque ele tomou hormônios sexuais masculinos para ele se comportar e parecer, né, na sociedade como um homem, mas ele é uma mulher biologicamente falando. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque sempre que a gente começa a falar sobre esse assunto, surgem inúmeras dúvidas a respeito de sistema reprodutor feminino e masculino. E aí, diante de tantas mudanças na sociedade, alguns dos nossos alunos sempre têm essa dúvida. Professora, como que surge um homem grávido? Homens não engravidam. Então, se essa pessoa está grávida, este homem não é um homem biologicamente falando, e sim, ele é uma mulher biologicamente falando. Bem, nós teremos muito assunto para tratar nas próximas aulas. Esses assuntos, eles estão relacionados à sexualidade e à reprodução. Então, para começar, vamos ver aqui o que é sexualidade. Nós já vimos, agora vamos falar um pouquinho sobre os sistemas reprodutores. Então, tem sistema reprodutor feminino e masculino, com função de, o próprio nome diz, reprodução. Só que os seres humanos, eles não se envolvem apenas para a reprodução, mas assim por questões de afinidade, tá bom? Afetividade. A sexualidade, então, é uma energia que encontra sua expressão física, psicológica e social no desejo do contato, ternura e amor. Então, até afeto e amizade estão relacionados à sexualidade. Então, nós, seres humanos, possuímos características sexuais primárias. Características sexuais primárias seria como nasce uma menina e o médico fala, é uma menina. Porque ele viu o quê? A vulva lá, a vagina. Ele está percebendo características primárias femininas. Do mesmo jeito, o menino, quando nasce, as características primárias, sexuais primárias deste menino é um pênis. É visto assim. Porém, gente, esses órgãos sexuais externos, eles mesmo sendo diferentes, se tampados enquanto crianças não é possível perceber, só enquanto adultos, beleza? Então, como que eu identifico um indivíduo na infância, se ele é do sexo masculino ou feminino? Pelos órgãos sexuais, pelas características sexuais primárias, beleza? Bem,
Órgãos sexuais masculinos produzem gametas masculinos que nós chamamos de espermatozoide. Órgãos sexuais femininos produzem gametas femininos que nós chamamos de óvulo. Então, a Tammy Gretchen, ou o Tammy Gretchen, se ele produz gametas humanos, se ele produz gametas, ele vai produzir gametas femininos. Independente de como socialmente ele se apresenta, ou ela se apresenta, seja como você quer falar, esse indivíduo, ele libera apenas óvulos, beleza? Porque ele nasceu num sexo feminino. Do mesmo jeito que o Pablo Vittar, ou a Pablo Vittar, seja como vocês quiserem falar, aquele indivíduo, ele vai ter, como nasceu em um sexo masculino, ele tem espermatozoides. Portanto, Tammy Gretchen pode ficar grávida, mas Pablo Vittar não, tá? A Pablo Vittar não pode ficar grávida. O Tammy Gretchen pode. Por que isso, gente? Porque estamos falando de biológico. E o biológico, corpo do Tammy Gretchen é um corpo feminino. Corpo de Pablo Vittar é um corpo masculino. Portanto, eu não consigo ver, até a presente data, Pablo Vittar grávido. Beleza? Por quê? Porque o corpo dele não tem útero para armazenar bebê. Beleza, gente? Cuidado com a forma que vocês interpretam a informação. Eu não estou falando aqui de questões sociais, porque a gente tem que respeitar qualquer pessoa, seja como for, se ela se apresenta sexualmente como macho ou fêmea. Nós estamos falando aqui do biológico. Por isso eu trouxe 2 exemplos da atualidade para vocês, tá? Tammy Gretchen, Pablo Vittar, biologicamente falando, só um deles pode gerar bebê. E aquele que pode gerar bebê é Tammy Gretchen. Beleza, gente? Bem, então, quando a gente estiver falando sobre as fases de desenvolvimento do corpo humano, tanto fêmea quanto macho, nós vamos falar sobre os hormônios sexuais, sobre o desenvolvimento do corpo, sobre puberdade, sobre adolescência, sobre vínculos afetivos, sobre pênis, sobre vulva, sobre vagina, sobre inúmeras características do corpo humano. Então, para começar, vocês estão aí com uma tarefa árdua agora. Muito, tão árdua que vocês já devem ter visto o capítulo todo enquanto eu estou contando o assunto. Vocês precisam dar uma olhada neste capítulo todo e, surgindo as dúvidas, preencher para mim a caixinha de perguntas para poder acrescentar a nossa aula da próxima semana. Beijinho e tchau, tchau.